Vocês viram que eu estou invocado hoje, hein? Estou até com o microfone amendoinzinho aqui, ó. Do pastor Renan. Falando em pastor Renan, quem está sentindo falta dele aí? Quem está assistindo falta do pastor Renan aí, da pastora Emília? Se a nossa profeta Bianquinha estiver certa, ele está olhando na câmera nesse momento. Pastor, um abraço para o Senhor. Só está fazendo muita falta, viu, companheiro? Mas aproveita essas férias aí, amém? Glória a Deus. Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Essa frase eu estou pegando emprestado do Elito, né? Ele põe cedinho lá, a motinha dele lá com as entregas. Não sei nem como é que você senta naquela moto. Tanta coisa que Jesus. E ele fala assim: bom dia com Jesus. É isso aí. Você alcança? Que é isso, hein? Muito bem, Estezinha. Glória a Deus. Aleluias. É isso aí, meu povo. Tantos recados aqui sobre final do ano, né? Todos estão me ouvindo bem? 2025 está acabando, hein? Então para uns é 2025 né? Para alguns é 2025, é isso mais ou menos? Mas eu te perguntar uma coisa: quem teve mais vitória nesse ano do que derrota? Quem teve mais vitória? Deixa eu olhar. Muita gente não levantou a mão, hein, pastor Renato? Então quem teve mais dificuldade esse ano? Eita. A boa notícia é que para você que teve muita vitória e para você que teve muita luta, 2025 ainda não acabou. Então, ou seja, ele pode ser melhor do que foi. Você acredita nisso? Ele pode ser melhor do que foi. E ele será, amém? Porque Jesus ainda está no seu ano com você de 2025, amém? Então quer dizer que para alguns aí foi pauleiro esse ano, né, meus irmãos? Eu não sei se vocês lembram, 2025 eu comecei, a gente estava falando sobre primícias, eu estava pregando nas primícias aqui. Eu acho que no outro dia, acho que foi a pastora Evângela, eu estava aqui. No outro dia eu passei mal, eu fui internado, fiquei 7 dias internado, tive que tirar a vesícula. Então eu sou o quê agora? Como é que é? É isso aí. Muda algumas coisas, viu? Não sei se você está sem a vesícula aí, mas muda algumas coisas, viu, meu irmão? Não é muito legal, não. Mas para alguns outros, deram certo. Mesmo que, vou te dizer o meu caso do meu ano. Mesmo que o meu ano começou com essas lutas, mas Deus, ele foi tão misericordioso, tão bondoso, que mesmo eu passando mal, sentindo mal, ele me encaminhou para um lugar. Olha, para vocês ficarem sabendo, eu nem fui para um hospital particular, nem deu tempo. Mas eu fui para um hospital público. Rapaz, eu fui tão bem tratado lá, eu fui tão acompanhado e recebi tantas mensagens, alguns querendo me tirar de lá, querendo me levar para um hospital público. Pastor, você não pode ficar aí. Ou seja, foi muito carinho e cuidado de Deus na minha vida. A cirurgia foi um sucesso, fui muito bem, a recuperação foi muito bem, foi muito bom o meu ano, em nome de Jesus. E eu acredito que vai ser melhor ainda, porque ainda Ele está trabalhando no nosso ano. Fala para o seu irmão assim, ó: Jesus ainda está trabalhando no seu ano de 2025. Mas tem até uma foto minha ali. Um menininho feio, hein? Essa é a tema da nossa palavra, viu? Ninguém explica Deus. É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Vocês já repararam que tem coisas na nossa vida que não tem explicação? Não é, Neide? A Neide tem coisas na nossa vida que, como assim aconteceram? Parece que estava tudo bem e de repente tudo muda de lugar. Tem coisas na nossa vida que a gente não entende. E na maioria das vezes, né, Laura, a gente quer uma explicação. Mas vocês já repararam, ou é só comigo? Vocês já repararam, Pedro, que a gente só quer explicação quando as coisas dão errado? É ou não é? Porque quando as coisas dão certo, quando as coisas dão bem, ninguém quer saber do jeito que chegou, do jeito que aconteceu, ou quer aproveitar. É ou não é? E tem umas coisas cabulosas que acontecem com os crentes, né, meu irmão? Ou é só comigo? Hein, pastora? Pastora Carol, tem umas coisas cabulosas que acontecem com a gente, né? Parece que é só com nós crentes que acontecem as coisas.
Mas o engraçado é que a verdade é que se você for querer puxar muita explicação, querer entender muitas coisas, você vai ficar sem entender. Tem algumas coisas que só pertencem a Ele. Na verdade, todas as coisas só pertencem a Ele, inclusive as situações e as consequências da sua vida. Lógico que tem a lei da semeadura, né, pastor Evandro? Que nós colhemos o que plantamos. Acontece muito isso com os recém-convertidos. Eu falo isso muito, eu lido muito com recém-convertido, e eu converso muito com eles. Eles falam: pastor, antes de eu aceitar Jesus, as coisas estavam boas, mas foi só eu aceitar Jesus que, meu Deus do céu, como as coisas ficaram difíceis. Deixa eu te falar, você estava aqui antes de você aceitar Jesus, aí você veio para cá e aceitou Jesus. Só que o que você semeou lá, ainda você está colhendo aqui. Então o segredo nosso, Vânia, é perseverar. Repita comigo: perseverar. O segredo é permanecer. Sabe por quê? Agora você foi uma nova criatura. Agora você foi aceitado por seu Pai, pelo seu Deus, por Jesus. Agora você entendeu que o sangue de Jesus derramado na cruz foi para te salvar. E esse é o maior presente que você tem. Aí você persevera, você continua, você começa a plantar coisas boas, e você continua prevalecendo e perseverando. Agora, passando o tempo, você começa a colher as coisas boas que você plantou. É fácil? É simples ou não é fácil? Não é fácil. Mas o segredo é permanecer. E Jesus, Deus, Ele deixou escrito várias coisas que foram acontecer, e várias palavras, e vários ditos, e várias fórmulas, para que nós possamos seguir e entender o que acontece com a gente. Porque às vezes você pensa assim: não, mas só acontece comigo, essas coisas só acontecem comigo. A torcida do Botafogo fala isso, né, pastor Valdemar? Só tem coisas que acontecem com o Botafogo, mas foi campeão ano passado, aí foi ano passado. Então tem certas coisas que você diz assim: só acontece comigo. Engano seu, engano do diabo contra a sua vida, querendo fazer você ficar confuso e desistir. Na verdade, muitas dessas coisas acontecem com muitos de nós. Quer ver? Eu quero dar alguns exemplos para vocês rápido aqui. Em Marcos 9,35, Jesus estava falando para os seus 12 discípulos. Eles não estavam falando para qualquer pessoa, Ele estava falando para aquelas pessoas que Ele escolheu. E Ele disse assim para eles estavam em umas discussões falando assim: nossa, quem é o melhor de nós? Eu sou o melhor, eu sou bom, eu sou isso. Pedro: eu sou o mais velho, eu que falo melhor. E João falou assim: não, eu sei que Ele me ama, eu sou o melhor. E assim foi falando um, falando o outro e tal. Não, eu sou o melhor, eu sou o maior. Entre nós eu sou o maior, dos 12 eu sou o maior. Jesus virou para eles e falou assim: o último será o primeiro. Aquele que quer ser maior, que seja o menor. Aquele que quer ser o maior, que sirva a todos os outros. É esquisito isso, né? Como assim? É uma matemática meio difícil de entender. Tá bom, vou continuar aqui. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, Paulo fala assim: quando estou fraco é que estou. No verso 9, um verso antes do verso 10, Paulo também diz assim, que o Senhor fala para Paulo. Paulo estava num dilema na vida dele lá, preso, passando dificuldade e tal, e ele falando com Jesus, e orando e falando assim: Senhor, eu faço a obra, Senhor, eu aceitei Jesus, Senhor, eu larguei meus vícios, Senhor, eu parei de perseguir a igreja, eu parei de matar as pessoas, Senhor, eu larguei a balada, Senhor, eu larguei a cerveja, Senhor, eu larguei a droga, Senhor Jesus, eu não traio mais a minha esposa, eu não traio mais meu esposo, e Senhor, mas ainda tem um espinho na minha carne que me incomoda demais. A Bíblia não fala qual é o espinho na carne de Paulo. E eu não sei qual é o espinho na sua carne, Wellington. Eu sei o espinho que eu tenho na minha carne, que às vezes dói, incomoda. Se eu pudesse, a pastora Evânia, tirar ele e jogar longe, eu jogaria. E Paulo estava nesse dilema. E Paulo falou assim, Senhor, na oração, porque Paulo, o maior apóstolo da igreja, ele orava. Jesus, o Filho de Deus, ele orava. Nós crentes precisamos e devemos orar. E nesse bate-papo de Paulo com Deus ali, ele falou: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Aí o Senhor disse para ele em 2 Coríntios 12, verso 9: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Maluco isso, né?
Não é, pastor? A matemática de Deus parece que não fecha, né? Tem como explicar, pastor? Só consegue explicar? Só consegue, vem cá me explicar. Tem jeito, né? Não tem como explicar Deus, meus irmãos. Vou continuar aqui, dar mais alguns exemplos para vocês. Em João 15, verso 2, diz assim: o próprio Jesus falando para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, Pamela, e que dá fruto, eu corto. Como assim? Doideira é essa? Como assim? Você está dando fruto? Você vai ser cortado? Parece esquisito, né? Ou só eu que acho esquisito? Tem umas coisas na Bíblia estranhas, não tem? Mas Jesus continua dizendo, né? Porque eu imagino que os discípulos também ficam igual a eu, assim, como assim? Aí ele explica e diz assim: para que dê mais frutos ainda. Como assim o ramo que estava dando fruto, perfeito, bonito, cheio de, vamos dizer, de uva, né, que está falando de videira, cheio de uva bonita aqui, e agora passou a estação de dar fruto e ele é podado, ele é mutilado, aparentemente ele está sem forma, aparentemente ele está sem utilidade. Aparentemente, já viu quando poda um galho de algumas ramas em si, parece que ele morreu, parece que ele fica meio assim, amarronzado, cinza, sem vida, parece que ele está prestes a morrer. Estranho, né? Vamos continuar aqui. Mateus 23, 12 diz que os humilhados serão. Mas como assim? Humilhado? Não, Neide, eu não aceito me humilhar, não. Se falar o que não deve, vai ouvir o que precisa. Como assim? Se bateu, tomou. Como assim ser humilhado? Eu não humilho ninguém. Como alguém vai me humilhar? Eu não sou mal educado com ninguém, pastor Evângelo. Como vão ser mal educados comigo? Ah, mas se pisar no meu calo, pastor Renato, se pisar no meu calo, já viu o seu tamanhozinho, já viu o meu, né? Se pisar no meu calo, tá bom. Meus irmãos, vocês já observaram que nós somos assim? Ou é só eu que sou assim? Falando do ramo, parece um desperdício ver um ramo frutífero ser cortado. Parece estranho ser humilhado para depois ser exaltado, sendo que eu estou fazendo bem, estou pregando, estou sendo um bom homem, sendo uma boa mulher, sendo um bom filho, um bom pai, uma boa esposa. Parece estranho eu sentir dores que não deveria estar sentindo e de repente eu estava bem, agora está sendo tudo errado, tudo mal. Vocês já observaram que a beleza da vida, e principalmente a vida em Deus, é a multiplicação que Ele faz através de algo que parecia morto, perdido ou fraco? Vocês já observaram que Deus é especialista nisso? Em fazer o que não é vir a ser? Fazer do que parece não ser tão bom aos olhos das outras pessoas ser o melhor? Fazer do improvável ser o escolhido? Fazer de simples pescadores seres os homens que revolucionaram a humanidade? Fazer de um homem, Paulo, que perseguia a igreja, que matava as pessoas, ser o maior apóstolo do Novo Testamento. Fazer de um adolescente, só falou isso mais cedo sobre Maria, pastor. Fazer de um adolescente virgem a mãe do seu e do meu Salvador. Vocês observaram que Deus, Ele é especialista em mudar as nossas situações, em mudar as nossas circunstâncias, em mudar o que não era, Ele faz ser, o que estava morto, Ele faz ter vida. Esse negócio aqui eu não estou muito acostumado com isso aqui, não. Não, olha comigo aqui essa realidade aqui da Bíblia aqui.
Lucas 15, verso 3 ao verso 7, diz que Jesus falando para as pessoas que ele estava, e lá no meio tinha alguns pastores sim, porque naquela época eles cuidavam de ovelhas. E Jesus diz assim, que um pastor tendo 100 ovelhas. Quantas ovelhas? Quantas ovelhas? 99 estavam bem comportadinhas. 99 estavam pastando aqui nesse pasto onde ele colocou para pastar. 99 estavam bebendo a água aqui nesse ribeiro que ele levou elas. Mas uma, quantas que eu disse? Uma se desgarrou. E Jesus diz que o pastor deixou as 99 ovelhas aqui, sozinha, e foi atrás daquela que desgarrou. Como assim? Quantos empresários nós temos aqui essa noite? Quantos trabalham para si só? Vocês já repararam, a gente trabalha com número, né? E quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Como assim deixar 99 e ir atrás de uma que desgarrou? Parece negligência, não é? Parece ou não parece negligência? Parece assim, algo que não fecha a conta, porque tem um dizer popular que diz que melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Mas Jesus, Deus, ele é especialista nessas coisas. A matemática de Deus é diferente. Sabe quando nós entendemos essa matemática? Sabe quando nós entendemos, pastor Sandro, essas maluquices de Deus para a nossa racionalidade? Quando nós somos a 100ª ovelha. Quando nós perdoamos, quando nós precisamos que os nossos pecados sejam perdoados, ou quando nós precisamos da misericórdia. A verdade é que eu e você queremos explicações quando as coisas dão erradas, porque quando dão certa, na maioria das vezes nós esquecemos de agradecer aquele que fez tudo certo na sua vida. Quando dá certo, nós só queremos saber de aproveitar. Você já reparou que quando nós somos ofendidos, queremos os nossos direitos, queremos e exigimos uma retratação, queremos e exigimos uma condenação para quem nos ofendeu, né, Fran? Quando alguém erra conosco, porque nós fomos a vítima, nós fomos os coitadinhos, então nós queremos uma retratação imediata. Nós queremos condenar essa pessoa e já dizemos a ela que crente é esse? Está precisando orar mais? Está precisando ler mais a Bíblia? Que mulher é essa que Deus me deu para casar? Que traste de homem é esse que Deus me deu para me casar? Como eu escolhi mal? Porque ele ou ela errou com você. Só que com Deus é diferente. Com Deus funciona assim. Quem muito foi perdoado, sabe que muito foi amado. Quem se beneficiou da misericórdia, tem que ser misericordioso. A matemática de Deus funciona assim, e nós só entendemos quando nós nos beneficiamos dela. Se nós erramos com alguém, que seja o nosso esposo ou esposa, quem quer que seja, nós queremos que essa pessoa haja com misericórdia até nós. Nós queremos o favor, nós queremos o perdão, nós queremos o amor. Nós não entendemos a forma como Deus trabalha, pois foge à nossa lógica. Olha aqui, que passagem mais estranha, mais louca. Olha o que Jesus faz em João 9, verso 1 ao verso 12. Jesus em suas andanças, em sua caminhada, pregando o evangelho, salvando, curando, ressuscitando mortos, Jesus se depara com um cego. E Jesus poderia e pode virar para esse cego e falar assim: o que queres que eu te faça? Como ele fazia na maior parte das vezes, né, pastor? E o cego falaria para ele: eu quero ver, ué. Se eu sou cego, eu quero ver. Mas Jesus, neste momento, pastor, ele não fala assim: então seus pecados estão perdoados, veja agora. Jesus, ele faz algo politicamente incorreto para nossos tempos de hoje, algo que foge à nossa lógica, algo que
parece assim muito estranho. Jesus cospe no chão. Jesus cospe no chão, Pedro. Sabia dessa? E ele, com a sua saliva, ele faz um barrozinho ali, pega aquele barrozinho e passa nos olhos daquele cego. E fala para aquele cego: vai ao tanque de Siloé e se lava. E esse cego foi lá, Gabi, lavou seus olhos, imediatamente ele viu. Sabe o que Jesus explica e ensina com isso? Nós estamos muito preocupados na forma com que Jesus vai fazer as coisas em nossas vidas, porque nós queremos que elas sejam feitas da forma que nós entendemos, ou queremos, ou pensamos que é o certo, ou então no tempo e no momento, Hérito, que nós achamos que é o apropriado. Jesus, ele vem para quebrar todos os paradigmas. Jesus, ele vem para quebrar toda a racionalidade humana. Jesus vem para tirar todo o politicamente correto do nosso meio e dizer: eu que faço todas as coisas, do jeito que eu bem entender, no momento que eu quiser, mas eu faço todas as coisas. Esse é Jesus. Jesus ali, ele quebrou todos os paradigmas. Jesus ali, ele mostrou para aquelas pessoas que ele é Jesus. Se você for ler o resto da história, virou um bafafá louco nesse momento, porque Jesus fez esse milagre num dia de sábado, e os religiosos do tempo, do momento, ficaram indignados, porque o ato de Jesus cuspir o chão e mexer um barrozinho, parecia que ele era o oleiro, e ele de fato é o oleiro. Eles sabiam e entendiam que o homem foi feito do quê? Do barro. Eles sabiam e entendiam que o mestre, só que eles não queriam aceitar, pastor, que o mestre, que o Senhor dos senhores estavam ali, e ele poderia fazer o barro e fazer do barro olhos novos para aquele cego. Só que Jesus quis quebrar todas as suas sofismas daquelas pessoas, tudo que eles pensavam, deixavam de pensar. Eu vou te falar, meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você agora. As formas que Deus vai fazer a cura e a restauração e a transformação na sua vida, não compete a você entender ou as pessoas a entender. Compete a você crer, compete a você aceitar, porque Ele é um Deus que cura cego, Ele é um Deus que cura coxo, Ele é um Deus que faz o último ser o primeiro, Ele é um Deus que faz da sua humilhação virar tempos depois a exaltação, porque Ele está vendo a sua oração. Olha para vocês verem outra passagem aqui que me faz assim mexer com a minha cabeça. Mateus 3,17, no final lá desse capítulo, diz assim: este Jesus, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. Ele estava lá dentro do Rio Jordão, estava na beirinha ali, e veio uma voz do céu e diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Se você for olhar depois no verso 4, no capítulo 4, Jesus, ele foi induzido pelo próprio Espírito Santo a ir ao deserto. Peraí. Ele acabou de ouvir uma confirmação, e as pessoas ouviram a confirmação que ele é o Filho de Deus, que ele tanto ama, e agora pelo próprio Espírito, olha, foi pelo próprio Espírito, não foi o diabo que levou Jesus ao deserto. Pelo próprio Espírito ele foi induzido e conduzido ao deserto. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E ali ele foi tentado por quem? Vocês estão aqui ou não? E ali ele foi tentado por quem? Mas quem levou ele ao deserto? Quem levou ele ao deserto? Mas quem tentou ele no deserto? E Satanás é tão astuto. Eu estava conversando isso hoje, depois do culto, hoje cedo, e o irmão me falou isso, ficou na minha cabeça. Ele falou: pastor, mas se o diabo foi tão astuto, tão ordinário de tentar Jesus, como é que não vai tentar nós, né? Eu falei: é isso aí, meu irmão, está entendendo a Bíblia. Mas só que Satanás, ele é baixo, ele é sujo, ele quer te confundir, Laura. E ele virou para Jesus e falou assim:
Você jejuou, você está com fome. Então faz com que essas pedras se transformem em pão. Para o próprio Filho de Deus, porque ele tinha acabado de ouvir que o próprio Deus disse que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus virou para ele e falou assim: está escrito, nem só de pão, mas de toda que procede da boca. Mas ele não parou por aí, porque às vezes ele te tenta, pastor Valdemar, e você vence, porque você lê a Bíblia, você sabe o que está escrito na Bíblia. Só que no dia seguinte ele vai te tentar com outra coisa. Nesse momento foi com o pão, porque você estava com fome. Agora ele falou: já que você é o Filho de Deus, já que você é o bom. Então ele levou Jesus ao mais alto lugar do templo. E lá ele virou para Jesus e falou assim: se tu és o Filho de Deus, se atire daqui abaixo. Porque, já que está falando que está escrito, porque na Bíblia está escrito: aos seus anjos dará ordem. Você está me entendendo? Às vezes nós, crentes, não estamos entendendo a dimensão de onde nós estamos. Às vezes nós não estamos entendendo a luta que você está lutando. Às vezes você está lutando uma luta que é contra a carne e o sangue. Em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra esse diabo aí que estava tentando Jesus. E muitas das vezes, Pamela, nós perdemos a luta porque nós achamos que a nossa luta é contra o nosso esposo, contra a nossa esposa, contra o nosso amigo, contra alguém. Jesus virou para Satanás e diz assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês perceberam que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto? E vocês perceberam que o diabo levou Jesus ao mais alto do templo? Vocês perceberam ou não? Vocês entenderam que tem alguns desertos que é o próprio Espírito Santo que vai te levar lá, para que você jejue, para que você ore, para que você leia, para que você se aproxime mais a Ele e Ele de você, para que você tenha mais intimidade com Ele. Você já reparou que tem deserto, Wellington, que o Espírito Santo que te levou, meu filho? Não foi o diabo, não foi as pessoas. E tem lugares altos que não foi Deus que te levou, mas o diabo que te levou. Tenha discernimento da palavra de Deus, Vânia. E você e eu só temos discernimento da palavra quando nós lemos a palavra. Em Tessalonicenses, Paulo diz assim, um versículo desse tamanhozinho: orai. Vocês é crente, hein? Então vamos junto? Orai. Vamos de novo. Orai. Orai sem cessar. Quem é casado aí? Levanta alta a mão aí. Quem é casado aí? Quem tem a mulher que gosta de falar? É tipo isso. É mais ou menos isso. Você tem que ser igual a sua mulher, meu irmão. Orar, falar com Deus sem cessar. Gostaram, né? Meus irmãos, deixa eu te falar. Desde lá do Éden, o diabo vem colocando dúvida na humanidade. Desde lá do Éden, o diabo quis confundir, e naquele momento ele confundiu a humanidade. Desde lá do Éden, vou lembrar a historinha para vocês. Eva estava por um momento passeando sozinha no jardim e olhando, curiando a árvore do bem e do mal, passando de bobeira, mente vazia é a oficina de quem? Tá. E o negligente do Adão, sei lá, estava pescando, vendo Netflix, assistindo o jogo.
O Corinthians perdeu ou ganhou, gente? Ah, não, acredito não. Era o Vasco. Tudo bem, vamos lá. Deixa isso pra lá, isso né? E ela olhando esse fruto, curiosa como é, a serpente veio, o diabo entrou na serpente e confundiu ela. Disse assim: ei Eva, Deus não falou que você não pode nem tocar, muito menos comer dessa fruta? Eva olhou, falou: não, mas Deus falou que eu não podia comer. Não, mas Deus falou que você não podia tocar. Sei lá se ela já tinha tocado ou chegado muito perto. O que eu sei é que ela comeu. Porque o que o diabo falou para ela? Não, Deus está falando coisas com coisas. Não, a vida de crente é muito rasa, tem coisas melhores para você viver lá fora. Ah, você se guardar para poder casar com um ou só com uma, isso não é de Deus. Ah, deixar de beber, ah, que graça que tem ir para um pagodinho sem beber? Meus irmãos, tem pagode crente, irmão. Tem pagode gospel, tem alegria em ser crente. As nossas festas são animadas ou não são, meus irmãos? Ah, que graça tem de não ficar meio doidão de vez em quando. Ah, que graça tem de não... Ah, se mexeu comigo é porrada, tiro, porrada e bomba. Ah, que graça tem levar desaforo para casa? Que graça tem, às vezes, eu deixar ela falar, mesmo ela estando errada, mas deixa ela falar, e eu mesmo pedir perdão. Não, tá bom, você está certa, mesmo ela estando errada. Ah, que graça tem eu me humilhar. Ah, que graça tem eu abnegar algumas coisas na minha vida. É assim que o serpente falou para Eva. Não, Deus está falando é porque Ele não quer que você conhece o bem e o mal. Ele não quer que você conhece as coisas além do jardim. O que deu nessa história? Comeu, pecou, foi expulso do jardim, e nós estamos aqui passando as dificuldades que nós estamos passando. Foi os dois, Aline. Foi os dois. Um negligenciou e deixou a esposa sozinha. Tá vendo, Jonathan? Não deixa a Aline sozinha, Jonathan. Aline, não fique sozinha, seu Jonathan. Até grudou no braço dele ali mesmo. Vocês estão me entendendo que o diabo ele sempre quis confundir a humanidade, e ele sempre trouxe confusão? O que eu quero dizer com vocês lá, falando lá do Éden, trazendo de volta aqui para Jesus no deserto. O diabo ele é tão astuto que ele quis confundir Jesus, olha só. Falar para ele: esse é o Filho de Deus, eu acabei de ouvir. Então, transforma a pedra em pão. Ah não, pula daqui. Ah não, então se prostre e me adore, que eu vou te dar toda a riqueza do mundo. Meu irmão, não se prostre ao mundo, não se prostre ao diabo, não se prostre às artimanhas do inimigo, não se prostre aos jogos que o inimigo tenta te iludir, dizendo que você vai ganhar dinheiro. Não se prostre com aquela mulher que parece ser mais bonita e mais fácil que a sua, porque ela vai te levar à perdição. Não se prostre a nada que não venha de Deus. Não se prostre a uma amizade que te leva a cometer esses tipos de pecados. Esses dias agora eu preguei 3 vezes uma palavra sobre sal. Vou pregar de novo não, mas é que eu falei sobre sal na terra. E preguei e disse sobre ser amigos. E uma oração que eu tenho sempre feito é que Deus me apresente os seus amigos. Sabe por quê? Os amigos de Deus não te faz convites que te levam para uma bebedice. Os amigos de Deus não te levam para a prostituição. Os amigos de Deus não te levam para trair o seu esposo, a sua esposa. Os amigos de Deus não te faz fazer negócios ilícitos. Os amigos de Deus não te levam à perdição. Mas sabe como que nós temos que orar também? Senhor, além do Senhor me apresentar o pastor Renato, que é seu amigo, que ele é meu amigo, mas que eu seja amigo de Deus na vida dele também. Que o Senhor possa levantar em nós amigos dele, para que nós possamos ser amigos dessa nação. Quando você estiver na dúvida do que o diabo está falando na sua mente, ou que as circunstâncias estão acontecendo, as dificuldades estão acontecendo na sua vida, quando você tiver questionamentos, quando você tiver algo que você não consegue explicar nem entender o que Deus está falando,
Sabe o que é melhor você fazer? Entre a dúvida, entre o que o diabo está falando, é melhor você fazer como o que Jesus fez. É melhor você confiar no que está escrito. Na dúvida do que alguém está te falando, pastor Valdemar, o que você está sentindo, porque os nossos sentimentos, eles se baralham, né, pastor Evangelho? Os nossos sentimentos é enganoso, né, Gabi? Às vezes a gente confunde a gente e fica meio perdido. Mas ao lugar de você dar lugar à confusão, à dúvida, a algo que não tem explicação, confie no que está escrito. Confie no que Deus já escreveu ao seu respeito e ao meu respeito. E sabe o que Deus escreveu a respeito de Jesus e a respeito de nós? Eu acabei de ler para vocês. Este é o meu filho amado, em quem tenho um grande amor. Jesus é o exemplo do varão perfeito, Ele é quem nós devemos copiar e seguir. Sabe o que Deus falou para ele? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Sabe o que Deus está falando para você essa noite? Wellington, você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Vira para o seu irmão e diz assim: você é. Mas fala com autoridade de profeta. Fala assim: você é o filho amado, que em Deus tem o maior amor. Aleluia! Sabe o que Deus diz mais a nosso respeito? E o nosso Deus, Ele é tão bom. Fala assim comigo: Deus é bom. O diabo não presta. Deus é tão bom, pastor Renato, que além de Ele dizer, Ele não só diz, Pedro, Ele faz. Olha o que Ele falou em João 3,16. Quem sabe? Eu já ia falar, essa igreja é crente demais, mas está colando ali. Foi só no final. Então vamos de novo. Olha o tamanho do amor de Deus por nós. Além dele falar, Ele faz. Ele deixou o seu trono de glória e veio aqui na terra viver a vida por mim e por você. Ele veio aqui pagar os nossos escritos de dívida. Ele veio aqui pagar o nosso pecado e perdoar-nos os nossos pecados. Ele veio aqui e Deus diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida. Sabe o que Deus diz mais a respeito de nós, pastor Valdemar? Um dia Ele virou para um senhor chamado Abraão e disse assim: bendita serás as famílias da terra em teu nome. Sabe o que Deus diz através da vida de Paulo para um carcereiro? Ele virou assim para eles e falou assim, ó: se creres, Pedro, no Senhor Jesus, será salvo tu. Não, vocês não estão entendendo, não. Quem tem família aqui? Quem é sozinho no mundo aí? Quem tem família? Põe a mão no seu coração e fala assim, ó: eu creio no Senhor Jesus, e através dessa palavra, e através da vida de Jesus, eu serei salvo, e toda a minha família será salva também. Aleluia! Olha só, olha o que Jesus continua dizendo: aquele que vir até a mim, eu de maneira nenhuma jogarei. Você está achando que você foi jogado fora, meu irmão? Você está achando que você é, vou falar o termo não sei o que do cavalo lá que eu esqueci. Você está achando que você é dispensável? Você está achando que você é usado e dispensável? Você está achando que você é algo maltrapilho? Você está achando que você é um mendigo? Você está achando que você é um qualquer? Deixa eu te falar. Vou voltar lá em Mateus 3,17. E ouvi uma voz do céu que disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho um grande amor. Sabe o que Jesus diz? Às vezes você fica
confiando e esperando muito de nós, pastores, e nós somos falhos. Você vê, nem cabelo eu tenho. Que isso, hein? Chamou reforço, a Esté, foi? Falei que ela não alcançava e veio o João, quase 2 metros, né? Sabe o que Jesus diz? Ele diz assim, ó: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, que sou eu, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Vocês têm noção do tamanho do cuidado e do amor de Deus para a sua vida? Ou não? Você continua ainda buscando explicações? A matemática de Deus não fecha. As explicações deixa para Ele dar para nós, como nós tivemos lá na Nova Jerusalém, que diz que até as estradas é de ouro puro. Lá diz que não haverá mais choro, nem ranger de dente, pois o velho tempo já se passou e Ele fez tudo novo. Se você entende que Jesus é a razão da sua vida, se que você entende que só quem explica você estar vivo e você ter vida em abundância, só quem explica você ter achado alguém que para ter casado com você, para você que entende que você veio para um lugar aqui onde há a presença de Deus, só para você que entende que Ele te amou, que Ele cuidou de você nos tempos mais difíceis da sua vida. Fica de pé agora. A galera do louvor. Esse é o último culto antes do Natal. Esse é o último culto de 2025 antes de você celebrar, porque você deve e precisa celebrar o nascimento de Jesus. Como o pastor Rafael leu aqui, Ele nasceu. Como o pastor Renato disse aqui mais cedo, Ele nasceu, e Ele viveu, e Ele venceu. E eu te digo aqui à noite, e Ele ressuscitou. Adore ao seu Senhor. Pare de buscar questionamentos quando as coisas dão errada. Como eu te disse, orai sem cessar. Se as coisas não saíram tão bem quando você planejou, Pedrão, orai sem cessar. Se as coisas foram muito boas, Laurinha, foi tão boa que até pintou o cabelo de amarelo, continue orando sem cessar. Se esse ano de 2025 for um ano de muitas lutas, orai sem cessar. Se esse ano for um ano de grandes vitórias, orai sem cessar. Porque no final das contas, Deus amou o mundo, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que eu e você que cremos nele não perecemos mais, mas possamos ter a vida eterna em Cristo Jesus.